gente está de volta com o repórter setorial. Uma loja de suplementos na Avenida 9 de Julho, no bairro Jardim Apolo, em São José dos Campos, foi arrombada e teve produtos roubados neste domingo. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos, mas as imagens não foram divulgadas. Segundo o dono da loja, 2 homens suspeitos teriam quebrado móveis e a porta de vidro, além de terem levado aparelhos eletrônicos. Segundo o proprietário, essa não foi a primeira vez que a loja foi alvo de ladrões. A polícia foi chamada, mas até ontem à tarde os criminosos não haviam sido presos. No Brasil existem cerca de 350 mil pessoas com síndrome de Down. A luta diária dessas pessoas é diminuir as limitações e encontrar mais espaço na sociedade por meio da inclusão social. Nossa reportagem foi mostrar como essas famílias buscam recursos para ajudar no desenvolvimento de quem tem Down. Eu não descobri, não foi detectado nenhum problema na minha gestação. Eu tive o primeiro contato foi através do pediatra, que nos passou que o João tinha uma face sindrômica e fugiu de uma conversa com a gente. E a partir daí, então, a gente começou a buscar, para saber que síndrome então ele teria. Isso levou ainda 6 meses. Quando o João foi diagnosticado, foi porque eu, pessoalmente, resolvi fazer o cariótipo, E aí nós, então, depois de 40 dias, ficamos sabendo da síndrome. Depois da notícia, a família da Ileni foi atrás de informações e alternativas para que o João pudesse crescer como qualquer criança, apesar das limitações. A estimulação ela deve ser precoce. O que é a estimulação precoce? Logo que o bebê nasce. Alguns casos, a síndrome de Down é diagnosticada ainda na barriga da mãe, ainda na gestação, e é acompanhada pelo médico, pelo especialista que cuida da gestante de alto risco e do bebê de alto risco. Então, a estimulação precoce. Por quê? Porque, como eu disse, o síndrome de Down ele tem a alteração de tônus muscular. Essa alteração traz toda uma dificuldade, todo um prejuízo no caminhar, nas posturas, e pensando na fonoaudiologia, a questão alimentar e posterior à fala. A Helena tem recebido esses estímulos e só de olhar ela brincando assim dá para ver que ela tem se desenvolvido bastante. 2. Eu vou colocar na sua cabeça. 3. Depois que ela entrou aqui, ela já está melhorando na fala e o comportamento também, que a Cláudia me ensinou também a ser firme com ela. Ela está mais tranquila, sossegada. E está evoluindo na fala também, mudou muito, nossa. A síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa. Por isso, não existe tratamento ou cura. E essa condição está associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança. Todas as crianças que têm a trissomia do 21, que são as crianças que são conhecidas como síndrome de Down, elas têm uma imunidade mais comprometida, então elas estão vulneráveis a ter mais infecções, e principalmente infecções respiratórias. Metade das crianças com síndrome de Down são portadoras de cardiopatia, e elas também podem ter alterações no trato gastrointestinal. No Brasil, 8 mil bebês nascem por ano com síndrome de Down. E como a Cláudia disse, apenas em alguns casos é possível ter um diagnóstico ainda na gravidez. Mas existe um exame que pode ajudar a detectar a síndrome na gestação. O ultrassom morfológico feito no início da gestação, ele já pode dar alguns indícios, da presença da síndrome de Down, e daí, para fazer a confirmação mesmo, normalmente é a amniocentese. Tendo a suspeita, um exame importante para se fazer é o ecocardiograma fetal, porque daí você já consegue detectar se essa criança vai ter a cardiopatia ao nascer. Como a Ileni,
A doutora Milena, além de médica, é mãe de uma criança com síndrome de Down e as duas participam de um grupo criado para apoiar essas famílias. A família Down, para a gente, é uma família mesmo. A gente tem um grupo de mães e familiares próximos, que um ajuda o outro, um incentiva o outro. A gente troca informações de profissionais, a gente acolhe mães que estão recebendo os filhos com síndrome de Down. A gente faz reuniões durante datas festivas para a gente se conhecer pessoalmente, para a gente trocar informação, e isso é muito importante. Então, esse grupo para mim foi fundamental, porque eu me sentia muito sozinha até encontrar o grupo, né? E quando eu encontrei o grupo, eu pude ver assim a gama de informações que esse grupo podia me oferecer. Quantas crianças já estavam, né, vivendo, já numa idade mais avançada do que o meu, as possibilidades que essas crianças tinham. Com os estímulos que o João tem recebido e com o apoio de grupos como a Família Down de Taubaté, a Eleni tem grandes sonhos para ele. O meu maior sonho é que meu filho consiga crescer em autonomia, em independência, e que ele consiga respeito dessa sociedade para que ele possa crescer, se desenvolver e ser o que ele quiser ser. Na vida, eu vou trabalhar e estudar aqui. Para contornar a falta de merenda e a dificuldade de locomoção causados pela falta de combustível, mais de 10 prefeituras da região do Vale do Paraíba suspenderam as aulas na rede municipal de ensino nesta segunda-feira. Entre as cidades estão Pindamonhangaba, Taubaté e Cruzeiro. E agora vamos para a entrevista de hoje. Ainda há pouco eu comentei que essa história do reabastecimento está longe de terminar, e eu acredito que é realmente um fato, porque os postos de gasolina estão aí sem nada e os tanques dos carros estão vazios. À medida que for chegando combustível, vai haver novamente aquela fila monumental. E há também outros motivos, né? Me parece que agora, além dos caminhoneiros autônomos que não estão acreditando muito nessa história do governo, 46 centavos de redução na bomba é capaz de não chegar, pelo que eles pensam. Há também a adesão dos mototaxistas, das vans, e depois de amanhã, quarta-feira, provável que os petroleiros também entrem em greve, esses protestando, querendo a saída do presidente da Petrobras, alegando que ele teria favorecido aí ao sócio banqueiro, antecipando pagamentos de dívida da empresa, e também a questão dele estar prejudicando a produção para justificar a vinda de petróleo importado ao peso de dólar. Pelo menos são esses os argumentos dos petroleiros para parar depois de amanhã. Nós estamos recebendo aqui o Rubão, que é caminhoneiro, e também o Tiago. Eles estão prestando apoio àquele pessoal que está parado aqui diante da rotatória do Tenda, em Pindamonhangaba, porque, afinal de contas, né, Rubão, as pessoas estão ali sem comida, né, longe da família, diante de um protesto que vocês mesmos dizem que é em favor de todos os brasileiros. Correto. Por causa da gasolina cara, por causa do diesel, que encarece também a comida. Só que nessa história toda tem gente que está meio aborrecida porque está demorando a normalizar a situação. Mas como é que está essa história? Porque lá em Brasília disseram que já está tudo certo, que acertaram lá com a Abican, e me parece que a Abican não representa vocês, autônomos. Como é que está essa história? Você pode resumir para a gente? Então, bom dia a todos. O nosso movimento ele não é representado por nenhuma força sindical. É um movimento dos caminhoneiros autônomos que vem sofrendo já ao longo dos anos com a defasagem do frete, que não acompanha o mercado, e com o aumento constante do combustível. Como todos acompanham aí, só esse mês o óleo diesel aumentou 13%. Essa baixa que o presidente deu não cobre nem o que teve de aumento no mês, entendeu? Não cobre o buraco do dente. Não cobre, não adianta. A conta nossa não bate, do mesmo jeito que eles dizem que não bate a conta deles. Para nós caminhoneiros que estamos na estrada aí, no dia a dia, fazendo o transporte das cargas do Brasil, aí que não bate mesmo a nossa conta. A gente não consegue dar uma vida digna para a nossa família.
Fica fora de casa, sofrendo na estrada, pagando um absurdo em combustível e pedágio e não consegue trazer retorno nenhum para a família da gente. Ô, Tiago, eu passei cedo ali na rotatória do Tenda. Sim. E tive a oportunidade de conversar com alguns companheiros, né? Eles disseram, mesmo que essa situação desse acordo, que a gente não reconhece, tenha sido aí colocado em posição, a gente tem que ter coerência. Nós estamos dizendo que estamos fazendo um movimento em favor do povo brasileiro. Eles não baixaram a gasolina, baixaram só o diesel. E é isso mesmo? É que, na verdade, acontece assim, né? Hoje, o protesto dos caminhoneiros não é só pela classe da baixa de imposto do diesel, mas sim por toda a população. Porque o governo, ele já quebrou muito contrato das greves. Antes era greve, hoje a gente está em protesto pacífico, de concordar alguma coisa com a gente e logo em seguida quebrar aquele acordo. Então, o que acontece? Pode ser que o governo tire o imposto do diesel e repasse esse imposto em cima da gasolina, do álcool. Então, quem vai estar sofrendo é a população. E isso a gente não quer. A gente quer um Brasil justo, um Brasil para todo mundo trabalhar. Porque hoje em dia, o que a gente ganha na estrada, às vezes ficando 20, 30 dias fora, não é nem comparado de alguém que tem uma carga horária semanal, que todo dia chega em casa. Às vezes a gente chega com dinheiro no bolso, 50, 60 reais, e às vezes tu ficou um mês e meio fora, longe da família. Então não é mais isso que a gente quer. Eu passei cedo por lá, pela rotatória do Tenda, e vi a turma com os foguinhos assim acesos. O pessoal está se virando ali, está comendo. De onde está vindo essa comida? É dos próprios carros, caminhões que estão paralisados ali? Não, é assim, a população tá de Pindamonhangaba principalmente, como de Roseira, Taubaté, pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, a gente tem muito a agradecer, porque a gente recebe muita doação, muita doação. Muitos donos de empresa, graças a Deus, estão chegando a ver que a mercadoria está estragando, está doando para estar alimentando o motorista, porque não tem gente só aqui de São Paulo. A gente tem gente concentrada aqui no estado de Minas, no estado da Bahia, gente do Rio Grande do Norte, tem todo mundo que está junto na luta. Então a gente tem muito a agradecer que a população está fazendo doação, estão fazendo campanha, e nós como os caminhoneiros também, a gente tem a ciência que os órgãos públicos, hospital, casa de repouso, não tem que pagar por isso. Então, assim, a gente procura juntar o necessário para estar alimentando as bocas ali, e o resto que sobra, a gente está fazendo doação. Hospital, casa de repouso, orfanato, porque o que a gente está procurando não é o caos para a população, mas sim resolver a situação do povo brasileiro que não está aguentando mais o governo que a gente tem. Ô Rubão, o pessoal estava me falando que às vezes o cara pega e traveste o transporte num Uber, num ônibus escolar, aí bota os produtos ali dentro, aí esses aí não passam. Realmente está acontecendo, eles estão transportando muita coisa dentro de ônibus que não é apropriado para carregar carga, né? Não é um veículo apropriado para carregar carga igual um caminhão. Eles estão colocando materiais dentro de ônibus que quando é parado pela gente é identificado que o veículo está com carga, ele permanece junto com a gente. Teve gente com nota fiscal falsa? Tem gente que está transitando com nota fiscal de mercadoria que não condiz com o que está dentro do veículo. Agora que o governo acenou com esses 46 e as empresas provavelmente vão sair do movimento, quem sabe, quanto tempo vocês acham que ainda dura isso? Mas eu vou pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista, depois do intervalo. Não saia daí, hein? É assunto muito importante para você que está aí em casa. Já, já. Veja depois do intervalo a dúvida na hora de escolher uma profissão. Acompanhe dicas que podem ajudar estudantes na carreira profissional. Repórter Setorial volta daqui a pouco.